E aí, beleza? Hoje nós iremos aprender a arquitetura eletrônica do Homem de Ferro. Então, hoje nós iremos ter a nossa sexta aula sobre o Homem de Ferro. Iremos aprender onde utilizar eletrônica, quais as partes do Homem de Ferro precisa de controle, precisa de luzes, precisa de mecanismo de acionamento, de controle de posição, não é? Então hoje nós vamos aprender. Então, quais partes precisam de eletrônica no Homem de Ferro? Então, a primeira delas é justamente o capacete, não é? Então, o capacete, você precisa da eletrônica justamente para controlar a abertura. Aqui, ó, não é? O Homem de Ferro, ele faz com que essa viseira, né, do capacete dele seja acionada, seja aberta e seja fechada. E você precisa ter um controle preciso exatamente onde essa viseira, em que posição essa viseira ela se encontra. Então você precisa aqui, não é, da eletrônica nesse caso, tá? Você precisa também das luzes para simbolizar, para representar os seus olhos, não é? Então esses olhos aqui, eles piscam quando o capacete fecha, ele pisca e fica aceso. Então você precisa fazer o controle, não é? Essa junção de quando o capacete, na verdade, quando a viseira fechar, você tem a eletrônica que vai enviar o comando para a luz piscar. Então você precisa exatamente, tá, desse controle. E você precisa também da eletrônica por conta da voz, não é? Então, quando essa viseira fecha, então você tem, não é, a máquina, a armadura emitindo voz. E você vai aprender a gravar essa voz. Outra parte que precisa da eletrônica, os lançadores de mísseis, não é? Então você tem nos dois braços, quase que pegava em mim, passou de rascão esse míssil. Então você tem esse mecanismo, não é? Que no nosso caso ele vai ser controlado por um servomotor em cada braço, tá? Então, de acordo com a mecânica, não é? Através de um conjunto de engrenagens, não é? Uma associação de engrenagens, você vai precisar, não é, de um servomotor para controlar a posição. O lançador de míssil vai sair, não é? E vai entrar. Então nós vamos ver detalhado. Então, além da abertura, tá? Você vai precisar também dos repulsores, tá? Quando você tem essa abertura aqui, você pode ter, não é? Ao longo do corpo dele aqui, essas luzes aqui podem brilhar, não é? E o som do míssil. Então, quando levantar aqui, ó, que o míssil focar, não é, no alvo, a armadura emite um som. Então você precisa também de eletrônica. Outro lugar que precisa de eletrônica são nas mãos, tá? Então as mãos são os repulsores, não é? Que ajuda o Homem de Ferro na propulsão, ou seja, para ele sair da terra, não é? Do nível zero, do chão e subir até as alturas, até, não é, acima das nuvens. Então ele também ajuda, as mãos ajudam, né, os repulsores ajudam, não é, na propulsão de todo o Homem de Ferro. Também você vai ter as luzes, né, no Homem de Ferro, que também é importante, não é? E o som, né, que vai mostrar a dissipação da energia. Então você vai ter LEDs para mostrar a intensidade do brilho. Essa luz ela vai brilhar, não é? Vai reduzir, vai aumentar a sua intensidade luminosa, não é? E você também vai ter um som, não é? Um som da dissipação dessa energia.
Outro ponto também que precisa do reator, ou melhor, da eletrônica, é o reator, não é? Você vai precisar de LEDs para simbolizar. Nesse caso aqui, terão que ser uma associação de LEDs mais, não é, fortes, ou então em uma quantidade maior. Né? Você também vai ter o som, tá? do repulsor, do reator. E aqui você tem, né, as asas, né, que estão atrás e os propulsores dos pés, que é o principal, né, mecanismo para fazer o Homem de Ferro ele sair, né, e flutuar e voar. E você também tem o som característico, tá? Nós vamos ver como fazer isso aqui, essa luz acender. Veja o que é que eu vou mostrar a você. Como é que funciona o Homem de Ferro, né? O filme, na verdade você tem, né, o homem lá, né, o ser humano, e a máquina vai fazer a leitura do que o cérebro dele está dizendo, né, do que ele está falando, e aí ele vai controlar toda a armadura do Homem de Ferro pelo seu cérebro, né, e aí pela sua voz. Essa máquina, né, do Homem de Ferro capta os sinais do cérebro, né, do personagem principal lá. Então, nós vamos fazer a simulação desse funcionamento, desse contexto. E nós vamos precisar de uma placa de Arduino para simular, tá, o funcionamento desse cérebro. Então, através do Arduino, ele vai controlar toda a parte eletrônica do Homem de Ferro. Então, ele é o cérebro, tá? Então, como você tem, não é, como nós teremos uma quantidade de pinos muito grande, não é? Você vai ter os pinos para controlar os servomotores, você vai ter os pinos para controlar os LEDs, não é, do reator, das mãos, não é, dos repulsores, dos olhos, da luz, não é? Aqueles LEDzinhos que ficam ao longo da sua armadura, dos propulsores, né, dos pés. Então, todos esses LEDs serão controlados pelas portas digitais do Arduino. Então, você também vai ter os pinos, né, que estarão conectados com o módulo de reconhecimento de voz. Né? Então, nós vamos dar comandos de voz para a máquina, para a armadura. E ela vai fazer tudo aquilo que a gente disser. Não é? Seja abrir e fechar as mãos, seja acender os repulsores, seja abrir e fechar o capacete. Então, tudo isso será controlado pelo Arduino Mega, não é? Então, ele é escolhido pela sua quantidade de pinagens, tá? Então, no capacete, tá? A segunda parte aí da armadura do Homem de Ferro que eu queria falar é o capacete. O capacete, você vai precisar fazer o controle da abertura e fechamento. No nosso caso, nós vamos utilizar comandos por reconhecimento de voz. Então, você vai dizer abrir, a viseira vai abrir, fechar, a viseira vai fechar. Ou o comando que você quiser, tá bom? Então, nós vamos estar gravando os comandos de voz. E o módulo que nós estaremos utilizando é o módulo de reconhecimento de voz VR3 da Elec House, não é? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter, né, um vídeo mostrando como você utilizar. Nós aqui iremos fazer todo o passo a passo com ele, mas se você quiser, não é, também ver esse vídeo, está aqui na descrição. É da Elec House, tá? Então você pode encontrar disponível para compra na China, aqui no Brasil, tá? Módulo de voz VR3. Ele tem até 80 comandos de voz, podendo reconhecer ao mesmo tempo 7. Então nós vamos ver como manipular esses 80 comandos. A abertura e fechamento, não é, da viseira é realizada por servomotores. Não é? Servomotores são esses componentes eletrônicos que ele controla rotação e posicionamento. Então, diferentemente do motor de corrente contínua, o motor CC,
Um servomotor, ele controla posição, não é? Então é utilizado em diversos, não é? Em diversos contextos. Por exemplo, abertura de cobertura de piscina, né? Controle de cobertura de piscina, controle de plantações, não é? De cobertura. Então é utilizado em diversos contextos, não é? É utilizado nos olhos dos robôs, né? Os olhos dos robôs são os sensores ultrassônicos. Então, para o robô olhar de um lado para o outro, ele precisa de um servomotor, tá? Então, o servomotor ele vai controlar a posição. Outra coisa da eletrônica do capacete são os olhos, onde nós estaremos utilizando LEDs, tá? Nós iremos estar vendo, né, a quantidade de LEDs no esquemático no próximo vídeo, né? O tipo do LED, né? A configuração, a conexão com os pinos. Então nós estaremos utilizando, tá? Uma sequência de LEDs para controlar. Outra coisa, né, eu coloquei aqui, por exemplo, com 2 LEDs para cada olhos. Então isso vai depender também do LED que você vai escolher. Nós vamos escolher um aqui para você optar. Então, ao abrir e fechar a viseira, é possível assinar mensagens de voz do Homem de Ferro. Então é possível você fazer o controle, não é? Das mensagens que são emitidas quando a viseira abre e quando a viseira fecha, tá? Então nós iremos utilizar um módulo de reprodução de som, o WTV020, não é? Aqui também vai ter outro vídeo da descrição mostrando como utilizar ele, mas nós vamos mostrar passo a passo aqui também. E você vai precisar, para emitir o som, de 2 caixinhas, não é? Eu coloquei aqui, por exemplo, poderia ser uma, mas eu coloquei aqui 2 caixinhas de computadores, tá bom? Então, nós vamos aprender aqui, tá, a utilizar todos esses componentes. As mãos é importante, por quê? Porque as mãos, ora está aberta do Homem de Ferro, a luz vai brilhar na intensidade máxima, a mínima, até apagar, e ela pode estar também fechada, tá? Então, é bastante importante você ter servomotores, não é? Eu coloquei aqui, servomotores e luzes brilhantes por meio dos LEDs, tá? Então, quando a luz do repulsor abrir, não é? Um som será emitido, não é? Para simbolizar a emissão de energia, não é? Conforme nós podemos ver nos filmes, nos desenhos, né? O Homem de Ferro emitindo energia através das mãos, que é justamente uma das suas armas, tá? Conforme eu falei no início, esses repulsores ajudam na propulsão, ou seja, para que o Homem de Ferro ele fique no ar, ele se eleve, então é utilizado também para ajudar. O reator, né, ele serve para gerar energia que alimenta toda a armadura, né? Ela utiliza a fusão fria do paládio, que é um elemento químico. Então, no nosso projeto, nesse curso, nós não iremos gerar nenhuma energia, tá? Mas iremos simbolizar através do som a emissão de energia, através, não é, do nosso módulo de reprodução de som. E o efeito da luz também será realizado. O lançador de mísseis aqui, ó, não é? Em cada mão, serão utilizados servomotores e o som, não é? Aqui nesse caso não tem luz, mas nós estaremos utilizando para abrir e fechar, não é? Direcionar, focar o míssil, som e servos motores. Então, algumas considerações finais, tá, que eu queria fazer é o seguinte: o Arduino ele controla toda a armadura do Homem de Ferro, tá? Você também tem um módulo de reprodução de som, as caixinhas de som. Tanto o Arduino, o módulo de reprodução de som WTV020, quanto as caixinhas de som serão a mesma para toda a armadura, tá bom? Então você não vai utilizar uma caixinha de som para o capacete, outra caixinha de som para o lançador de míssil, outra para o repulsor, não. A caixinha de som é a mesma,
tá? Um som de cada vez. Ou você executa o som do repulsor, ou você executa o som, não é, do capacete, da voz, não é? Então, é um som por vez. E iremos conversar com a armadura. Imagina você conversando com a armadura. Lançador de mísseis. Aí a armadura é um prazer atender. E o lançador de mísseis ele sai do braço. Então você vai conversar com a armadura. Então tudo isso é feito com reconhecimento de voz e reprodução de voz. Então se prepare para dar vida a esta armadura. No próximo vídeo iremos estar vendo o esquemático, tá? O esquemático de montagem. Eu vou mostrar a lista de componentes que você irá precisar para fazer a montagem da armadura. Valeu!